Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para discutir esse tema, aqui fechando esse Preserva-me, que foi tão estimulante esses 2 dias aqui de debates intensos, né, de excelentes palestras. Então, eu queria apresentar aqui brevemente o Paulo Nassar, que é professor titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-USP, e também diretor-presidente da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. E aqui do meu outro lado, a Silvia Fiuza, que é presidente da Associação Brasileira de Memória Empresarial e é também responsável e representante das áreas de memória das empresas do Grupo Globo. Ela fundou e gerenciou durante 16, 17 anos o Memória Globo, é responsável também pela criação e por responder pelo acervo Roberto Marinho. Então, a gente tem hoje aqui 2 especialistas de 2 associações importantes aqui para o nosso debate dessa roda, que é sobre memória empresarial. Eu vou começar, então, passando a palavra para o Paulo Nassar, que já está representando uma associação, representando a ECA como professor, mas também representando uma associação que é de 1967, né? Uma associação já, né, senhora, de 52 anos, e a Silvia vai falar para o outro lado da associação, que já é um bebezinho, né, um bebezinho já mais novinho, porque é uma associação que foi criada em 2017, se não me engano, tem 2 anos. Então, vamos ouvir, então, o professor Paulo Nassar e depois a Silvia Fiuza, para falar um pouquinho para a gente aqui desses desafios da memória empresarial, de 2 perspectivas que são, né, de 2 associações e 2 perspectivas um pouquinho diferentes, né, 2 olhares para a gente entender aí um pouquinho as questões. Então, Paulo Nassar. Perfeito. Bem, boa tarde, quase boa noite. O pessoal aí do fundo, eu não estou enxergando ninguém, viu? Porque tem a eletricidade está intensa de lá para cá. Tal, né? Mas, o seguinte, primeiro, eu gostaria assim, só de situar o lugar de fala da minha conversa com vocês. Essa associação, ela é uma associação que tem 52 anos e ela tem como associados, no mínimo, as 500 maiores empresas que atuam no país, né, de, no mínimo, 27 setores da economia. Né? Agora, como é que a gente vê esse tema da memória, da história empresarial e da memória empresarial? Né? A gente claro que a gente não vê pelo território da história e da memória. A gente vê começa a olhar esse tema de interface para nós pelo território da narrativa. Tá? E é óbvio que, dentro disso, é importante a gente dizer o seguinte, que no momento onde a gente está nesse tema, né? A gente está no momento em que as empresas desse porte, né, e nós estamos falando das maiores empresas do mundo, de empresas que têm, vamos dizer, a dimensão de PIBs nacionais, né, elas precisam cada vez mais serem percebidas como instituição. Tá? Então, eu quero partir já dessa afirmação. As empresas, então, precisam cada vez mais serem percebidas, então, pela sociedade, e isso em nível global, como instituições. O que significa isso? Significa que a gente precisa entender o que se entende por instituição. A instituição, então, ela é um tipo de organização que é percebida amplamente pela sociedade, pela sua história, pelos seus valores, pelas suas crenças, pelas suas tecnologias e também pelos seus dirigentes ao longo de sua história. Tá? Quer dizer, e a percepção ela é muito interessante porque ela é algo que está fora do controle, né, das organizações. Né? As percepções elas estão, vamos dizer, elas são quase que o final dos processos comunicacionais. Né? Elas dependem muito de como que essas narrativas elas são percebidas. Né?
E é óbvio também que a gente precisa entender também o que a gente entende como narrativa. Narrativa é bem do ponto de vista do historiador Paul Ricoeur, tá? Que eu acho que ele define bem. Ele diz o seguinte, que a narrativa é aquilo que organiza a nossa experiência no tempo e no espaço. Né? A narrativa é aquilo que humaniza, então, o quê? Humaniza o tempo, humaniza as organizações. Bem, a partir da primeira afirmação, o que a gente precisa também entender? Entender que, quando a gente fala de empresa hoje, a gente não pode pensar na empresa como um território isolado, né? A empresa como uma ilha dentro de uma sociedade. A empresa hoje, cada vez mais, ela é vista também como uma extensão da sociedade. Cada vez mais, essa empresa ela vai refletir o quê? Ela vai refletir nas suas narrativas, nas suas intenções, vamos dizer, a forma como ela trabalha a sua tradição, a forma como ela trabalha o seu presente e a forma como ela pretende chegar, né, no futuro, né? E aí a gente tem a perspectiva das inovações. Bem, dentro disso, o que é importante a gente entender também? Que essas narrativas, né, e a gente vai entender por que a história e a memória é importante nesse tipo de organização, né, elas também estão em ambientes hoje, né, em que influenciam muito a forma como a empresa quer evocar, né, as suas memórias, né, e isso é impactado também, né, pelos contextos do presente. Quer dizer, é bem interessante essa coisa de você olhar a questão da memória, né? Quer dizer, você sempre está olhando a memória a partir do presente, né? Quer dizer, essa dimensão, a memória, né? Mediada por um presente sempre. Que presente é esse, né? Um dos aspectos, né, desse presente é a questão dos ISGs. Né? O que é essa sigla ISG? Né? Environment, Social e Governança. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem um ambiente que as empresas hoje, elas, cada vez mais, elas estão regidas por essas três letrinhas. Né? Então, a gente vê, por exemplo, a questão do meio ambiente, né? O que tem por trás disso? Né? Tem uma questão crucial. Né? Eu estava num evento em Washington agora há 5 meses, e o Carlos Brito, que é o CEO da Embev, né, dimensão global dessa cervejeira, né, ele começou o evento falando para os 500 principais vice-presidentes de comunicação das maiores empresas do mundo. Ele disse o seguinte, ó, o meu negócio é sustentabilidade. Foi a expressão que ele usou. E a frase que ele disse foi o seguinte, no water, no beer. Tá? Bem, o que significa isso? Né? Significa que existe, né, uma sensibilização cada vez maior em relação, por exemplo, a essas questões. A outra questão, por exemplo, é a questão do social. Quer dizer, em realidades como a nossa, principalmente no Brasil, em que de uma sociedade extremamente desigual, a questão da desigualdade, né, da inclusão, é vital também. Né? É vital por quê? Porque aí por trás disso está a questão, por exemplo, da formação de pessoas, da formação de talentos, a questão da diversidade, na sua dimensão, por exemplo, de racial, de gênero, e etc. Né? E a questão da governança no nosso país é quase que óbvia em função de todos os escândalos que envolveram corrupção, tá? E destruíram, inclusive, uma série de organizações e etc. Mas por que eu citei tudo isso? Porque quando a gente está falando de narrativa, nós vamos ver que tem muita lavação, tá? Tentativas de lavagem de imagens, por exemplo. Então, o que a gente tem? A gente tem, nas áreas comunicacionais de empresas, né, e eu diria de uma parte muito relevante, né, vamos dizer, um processo simplesmente de uma retórica vazia em relação a essas questões. Né?
Então, quando a gente pensa na questão da memória e da história empresarial, a gente vai para um outro conceito, que é o de responsabilidade histórica, né? Quer dizer, olhar essas questões que envolvem, né, meio ambiente, o social e a governança, do ponto de vista, né, de uma, vamos dizer, de uma duração maior, né, de uma escala maior, quando você olhar historicamente uma organização, e não a partir só de ações pontuais, né, voltadas, de repente, simplesmente a melhorar imagens e etc. Quer dizer, a responsabilidade histórica ela vai procurar uma consistência maior em relação aí a essa questão da memória. Vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo nós trouxemos da Alemanha o diretor do Bayer Archives, tá? Dos arquivos da Bayer. Tá? Então, a Bayer é uma empresa alemã, né, global, importantíssima, que tem uma história que começa no século XIX. Né? E qual que era a questão que a Bayer enfrentou, né, marcada na sua história? Né? No determinado Segunda Guerra Mundial, a Bayer escravizou em 4 fábricas na Alemanha, nas suas plantas industriais, quase que 30 mil pessoas. Né? Bem, no contexto atual, né, nesse contexto atual, né, cada vez mais o que a Bayer pretende fazer com esse dado histórico, que ela não tem como apagar. Né? Ela tem que fazer um processo de reparação, mas um processo sério de reparação. Né? Não algo simplesmente para fazer lavagem de imagem. Né? Então, o que a Bayer fez? A Bayer procurou, né, em países pobres, em partes pobres da Europa, onde ela encontrou ainda aproximadamente 10 mil pessoas, né, na faixa dos seus 90 anos, tá, em que ela procurou fez uma reparação econômica e uma reparação moral em relação àquela questão, em relação àquela questão da Segunda Guerra Mundial. A Mercedes fez algo parecido, tá, e a Volkswagen no Brasil, no dia 13 de 12 de 2018, a partir, inclusive, de conversas com a associação que eu presido, né, a reparação em relação a operários torturados dentro da fábrica de São Bernardo, né, reconhecendo os acontecimentos, a partir, inclusive, da mediação de um professor da área de História, um professor alemão, de uma universidade alemã importante, e fazendo esse processo de reparação. Agora, o que nós, enquanto associação, qual o interesse nosso, por exemplo, de trazer um executivo importante, um historiador, né, que comanda esse arquivo, etc. Era exatamente fazer com que esse historiador se encontrasse, e isso aconteceu, empresas brasileiras do setor de infraestrutura, e aí é público isso, eu não preciso esconder o nome das empresas, entre elas Odebrecht, a Braskem, tá, e outras empresas desse setor, no sentido de fazer com que essas empresas começassem a fazer uma discussão sobre o processo de reparação da sociedade brasileira em relação aos impactos dos processos de corrupção que aconteceram naquelas empresas. Né? Então, vocês estão vendo o seguinte, que essa conversa, né, sobre os processos de história e memória, elas envolvem esses processos dialógicos, mas extremamente estratégicos. Né? Estratégicos por quê? Porque as empresas precisam pensar, né, sobre aquilo que elas vão evocar, né, dentro de determinados ambientes, e determinados contextos, determinados momentos de desenhos de políticas e etc. Tal. Um outro aspecto que eu quero realçar é o seguinte: essas histórias que as empresas vão contando, né, a partir dessas evocações, etc., elas também, visando esses processos de institucionalização, né, elas fazem isso como? Elas fazem puxando, principalmente, a partir de três eixos. Um deles olhando a utilidade da organização. Quando eu falo de utilidade,
Por exemplo, eu olho uma empresa que produz água mineral e diz assim, não, é útil porque mata a sede, por exemplo. É carro, produz carro porque o carro, de repente, transporta pessoas, bens, etc, etc. Mas é óbvio que isso não é mais suficiente para sustentar narrativas, principalmente no momento que a sociedade como um todo, a rede de públicos estratégicos, e um desses públicos, o consumidor, ele está extremamente ligado no que as empresas estão fazendo, né, principalmente nos impactos de suas atividades. Então, as empresas, além das narrativas de utilidade, elas vão também para um outro nível, que é as narrativas de compatibilidade. Né? E já que eu estou falando aqui do setor elétrico, fica claro para vocês que em determinadas narrativas desse setor, muitas vezes diz, olha, nós, na década tal, construímos X usinas, X geradoras, etc., visando o quê? Visando, né, compatível, né, alinhada com o desenvolvimento do país, etc. Então, quando elas vêm com essas narrativas coladas em compatibilidade, né, elas estão trazendo um novo dado quê? Nas suas narrativas. Mas vocês vejam o seguinte, que na sociedade atual não basta mais ser útil e compatível, é necessário também ser transcendente. Quer dizer, a empresa fazer algo mais do que ser útil e ser compatível. Né? Então, essas conversas todas, elas, na realidade, elas ajudam as empresas e os setores econômicos a criar o quê? Aquilo que a gente chama de metanarrativas. Tá? E eu já queria adiantar dizendo o seguinte, quer dizer, a maioria dos setores econômicos no Brasil são pobres em metas narrativas. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, o setor do agronegócio tentando criar uma metanarrativa. Quando vocês concordem ou não, achem boa ou não a metanarrativa, mas a história do agro é pop é uma tentativa em relação a isso. Né? Um outro setor, por exemplo, onde tem duas tragédias, uma verdadeira Chernobyl brasileira, que é a questão da barragem lá de Mariana e a outra de Brumadinho, tá? Né? Vocês veem, por exemplo, o esforço que o setor de mineração está fazendo para que seja percebido, por exemplo, como a indústria das indústrias, etc. Né? Então, a gente pega, por exemplo, setores como imprensa, tá? Não tem metanarrativa. Tá? Quando você olha, por exemplo, fora do país, você vê um Washington Post com metanarrativa bem definida, você vê o New York Times com metanarrativa bem definida, mas as metanarrativas para o setor da grande mídia brasileira é muito fraco, ela não tem uma metanarrativa. Né? E isso também implica naquilo que eu estava dizendo para vocês antes, que é a questão da institucionalização. Né? Os empresários brasileiros, eles são percebidos na sua história como líderes empresariais e não como líderes institucionais. Né? Eu pergunto para vocês, por exemplo, que líder institucional, né, quando vocês pensam em empresário, que vocês, por exemplo, evocam instantaneamente? Né? Então, Antônio Emílio de Moraes. Né? Antônio Emílio de Moraes, é interessante o exemplo que você citou, porque ele, de um determinado momento da sua vida, ele começa a escrever artigos na página 3 da Folha de São Paulo. E nós já fizemos uma análise dos conteúdos dessas colunas. A maioria das colunas não falam do seu negócio estrito sensu. É de educação, etc, etc. Bem, lembrar que, por exemplo, está fazendo um esforço enorme para tentar ser percebido como líder institucional, não só como líder empresarial. O Lehman, por exemplo. Tá? Se ele está conseguindo ou não, é uma outra questão. Né? Agora, esse movimento todo é um movimento que a gente tem que entender que é fundamental. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade em que existe guerra de narrativas. Né? As empresas vêm com as suas narrativas, a sociedade, consumidor e outras dimensões de públicos vêm com contras-narrativas. Né? E muitas vezes vêm com ações importantes. Eu já estou quase finalizando, e citando, por exemplo, como comparação, dizendo para vocês que os Estados Unidos fez esse processo de institucionalização a partir do final do século XIX, começo do século XX. Né?
É só pensar, por exemplo, qual a imagem que Rockefeller, Morgan, Carnegie, tá? Vanderbilt e outros fundadores, né, importantes empresários daquele momento norte-americano, qual a imagem que eles tinham, né? E todo o processo deles. Agora, o que tinha? Qual era o ambiente que existia? Era um ambiente que eles precisavam fazer captação de recursos via Bolsa de Valores, né? Hoje, no Brasil, né? E lembrem da questão da Amazônia, aí, por exemplo, né? A necessidade que o empresariado tem, tá? E não só nacional, mas internacional, de captar recursos aonde? Dos fundos de investimento, tá? Nas bolsas de valores, etc. E, para finalizar, procurem entrar, por exemplo, nos sites de fundos de investimento, como o BlackRock, que é considerado o maior do mundo, né? Tá? O Tematec, que é um fundo de investimento de Singapura, e vejam, por exemplo, o que eles estão querendo dessas organizações. E, nesse ambiente todo, então, a questão de mostrar uma ação consistente, né? Uma ação baseada em rituais históricos, né? Em mitos que possam sustentar, né, de repente, questionamentos, etc., né? Que formam isso que a gente chama de história empresarial. Bem, então, um começo aqui para a gente conversar. Muito obrigado. Obrigada a você, Paulo. Silvia Fiuza. Boa tarde a todos. É uma responsabilidade enorme estar fechando aqui esse encontro. Queria agradecer a todos, aos organizadores, parabenizar pelo tema, porque é um tema ousado, né? A gente começar a pensar nesse momento que o desafio da preservação dos acervos digitais, né? Quando a gente ainda tem montoeiras de papel. Aliás, eu estava rindo de mim mesma antes de falar, porque eu trouxe um papel, né? E parece ironia, parece uma provocação usar um meio, um suporte tão medieval, mas não é não, né? Pensando bem, não é não. Eu estou pensando nos acervos brasileiros, mas do mundo inteiro, né? Acervos que são lotados de livros, papéis, suportes dos mais diversos, né, que hoje se juntam a materiais digitais, que nem por isso eliminam os papéis, né? A desconfiança em cima do acervo digital ainda é muito grande, né? E eu acho que vocês passaram aqui 2 dias conversando sobre isso, mas os gestores de acervo temem muito, né? E é sempre aquela dúvida: descarta, não descarta, joga fora o papel, não joga fora o papel, qual é a política de acervo que nós devemos seguir? Essa é uma questão que nós não conseguimos ainda responder, mas é um ponto para se pensar. Outro em relação ao Paulo Nassar. Paulo, você levantou algumas questões, eu não concordo inteiramente que o Brasil seja pobre em narrativa, metanarrativa e narrativa sobre a sua história empresarial. Eu acho que o setor industrial tem exemplos magníficos de metanarrativa. Acho que o setor de mídia, sim, a Ana Paula talvez possa falar melhor do que eu, como estudiosa da história da mídia, mas eu fui convidada para falar da Associação Brasileira de Memória Empresarial, então eu vou tentar avançar um pouco e talvez tocar em alguns pontos que o Paulo levantou também. Bom, só para um acréscimo, além de ser presidente da Associação Brasileira de Memória Empresarial e responsável pela memória institucional do Grupo Globo, eu sou historiadora, passa mestrado em antropologia, doutorado em história, e 21 anos atuando na área de memória empresarial, basicamente no Grupo Globo, né? Não só na televisão, mas no rádio, no jornal, na TV, e agora, não sei se vocês já ouviram falar, no projeto da Globo, Só uma Globo, quer dizer, hoje há um projeto de reunião das diversas empresas. Bom, antes de falar propriamente dito da Associação Brasileira de Memória Empresarial, eu gostaria de levantar o seguinte: se a gente for olhar os jornais de papel ou digitais, se nós formos olhar os lançamentos de editoras, dos catálogos de filmes nos cinemas ou em streaming, Netflix, Amazon, Globoplay, se formos ver títulos de revistas, enfim,
tanto na mídia, quanto na academia, quanto nos mais diversos fóruns, há uma profusão de temas relacionados à memória, ou mesmo à memória como objeto, né? Isso não é à toa, certamente não é à toa. Eu acho que a gente tem, assim... Vocês querem um pouquinho de paciência, tá? Porque eu tenho que virar o papel, né? Que bom. Bom, isso não é à toa, né? Essa inflação de memória, esse desejo, né, de arquivar, de estar sempre fazendo referências ao passado, a ter a memória como objeto, como atenção, como mesmo até nas conversas informais, a gente percebe esse desejo de, seja nas histórias individuais, seja nas histórias coletivas, e aí nas histórias empresariais, de ter a memória como algo que precisa estar sempre no centro. Se a gente for ver quantas áreas de conhecimento lidam com memória, é uma loucura. E a gente podia ficar aqui horas falando, além da história, que é óbvia, a biblioteconomia, a ciência da informação, a arquivologia, psicologia, psiquiatria, antropologia. Bom, são tantas. Cinema, né, desde as grandes produções hollywoodianas até os documentários biográficos. Enfim, são muitas áreas. A inteligência artificial, a mais nova área de conhecimento, onde uma das grandes questões é como fazer com que a memória da máquina consiga se aproximar da memória humana, né? Então, esta é uma questão que está colocada. E por que isso, né? Por que esse desejo cada vez maior, e a gente vê isso se acelerando nos últimos tempos, de trazer a memória cada vez com mais ênfase, arquivar, um desejo de rebuscar o tempo todo o passado, ou mesmo o presente recente, e mantê-lo, guardá-lo a qualquer custo. Claro que facilitado pelas tecnologias, né? Pelas novas tecnologias. Bom, alguns pensadores deram algumas pistas. Eu vou falar alguns, não vou aprofundá-los, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco no que eles dizem, né? Então, assim, Andreas Roysen, crítico literário alemão, ele afirma que a cultura da memória, a revisita ao passado, a monumentalização do passado, esse desejo de recuperar, né, e arquivar, né, ele revela um apego ao passado como âncora, né, um meio de estruturar um presente cada vez mais veloz, mais efêmero, mais volátil, né, um presente, né, e que a gente mal consegue segurar. Se a gente puder, a gente fica vivendo um gerúndio permanente, né? Não passa pelo presente, não vai para um futuro, até porque esse futuro ele está cada vez mais incerto, mais ameaçador, né? Então, é um desejo mesmo de puxa o passado, traz para o presente e mantém esse presente a qualquer custo. Pierre Nora, que é historiador francês, que funda o conceito de lugares de memória, muitos aqui devem conhecê-lo bem, nos seus estudos sobre comemorações e monumentos, ele trata a memória como âncora social a partir do conceito de lugares de memória, né? O que seriam os lugares de memória? Seriam buscas de signos de reconhecimento e pertencimento do grupo. Lugares de memória como rituais que buscam ocupar nas sociedades, e primeiro nas sociedades modernas, mas nas sociedades contemporâneas, das quais nós estamos falando, o lugar do sagrado, né, no mundo que desacralizou, né, que está desencantado. Pollack, sociólogo e historiador austríaco, assinala que a memória pressupõe enquadramentos, esquecimentos e silêncios. A memória ela lida com lutas políticas e sociais. A memória lida com hegemonias de discursos. É na tensão entre lembrar e esquecer que a memória se fixa. Koselleck, né, historiador alemão e assim fundador e
talvez o principal teórico da história dos conceitos, ele afirma que a memória não se refere apenas ao passado e ao presente, mas também ao futuro. A memória é mutável e é na relação entre essas três dimensões de temporalidade, passado, presente e futuro, que a memória se edifica. E Paul Ricoeur, já citado pelo Paulo Nassar, filósofo francês, né, e que se debruçou sobre a hermenêutica e a fenomenologia, ele ressalta que a memória é sempre a memória de alguém ou de um grupo que age ou faz projetos e visa o devir, né, ao devir. Ele propõe a busca por uma memória, ele propõe uma busca por uma política de uma justa memória, que pode ser entendido por uma memória esclarecida pela historiografia. E de uma historiografia que busque reanimar uma memória declinante. Enfim, falando da memória no mundo contemporâneo, é importante a gente ter em vista que lembrar e esquecer, cada vez mais, são duas dimensões, lembrar e esquecer, elas coexistem e de forma dialética. Elas se relacionam de uma forma tensa e contraditória. Ela também está permanentemente sendo redefinida, está cada vez mais veloz, cada vez mais fragmentada, desestabilizada, principalmente pela velocidade das novas tecnologias e novas mídias. Bom, é nesse contexto de discussão que nós vamos situar os centros de memória empresarial. Os centros de memória empresarial reúnem, em geral, né, eu estou falando da maior parte dos centros de memória, reúnem um repertório de conteúdos impressos, audiovisuais, digitais, tridimensionais, que representam as atividades, os processos e a cultura das empresas. Esses conteúdos eles podem ser ligados à memória organizacional, ou seja, informações ligadas ao processo decisório, à gestão das empresas, ou podem ser ligados à memória institucional, que são informações voltadas à história da empresa e à preservação do seu patrimônio cultural. Em geral, no Brasil, os centros de memória se fixam na memória institucional, na história das empresas. Mas a gente encontra centros de memória que trabalham com as duas dimensões, com a memória organizacional e a memória institucional. E, por vezes, elas se confundem mesmo, né? Bom, e tanto do ponto de vista institucional quanto organizacional, a memória só produz conhecimento se os seus conteúdos forem trabalhados, interpretados e transformados em história da empresa, e aí ela pode ser materializada nos mais diversos suportes, ela pode virar um documentário, ela pode virar uma exposição, ela pode se transformar num website, em livros, museus, campanhas e comemorações de efemérides, enfim, tem várias maneiras de materializar essa história. Ela deve, né, se transformar em ferramenta de gestão, de marketing e de mobilização. Ela pode gerar novos produtos, né, novos produtos empresariais, por exemplo, um produto que, no passado, inspira um produto presente. Um bom exemplo foi em 2015, quando a Coca-Cola comemorou 100 anos, 100 anos da sua primeira garrafa de Coca-Cola, ela resolveu criar um kit com as 6 garrafas históricas da Coca-Cola e distribuiu para, enfim, seus clientes, seu público mais fiel. Foi um objeto não só de marketing, mas ela acabou gerando produtos, e depois eu tive notícia que houve quem encomendasse o kit com as garrafinhas de Coca-Cola. E mesmo na reprodução, né, de novos produtos. Por exemplo, a Disney está lançando agora, semana que vem, uma série de bonequinhos, jogos, camisetas, etc., da Star Wars, que é um dos produtos, né, uma das marcas mais fortes, uma das marcas do grupo Disney mais fortes, né? Ou a própria Globo,
que faz remakes, como o Pai Herói, foi um remake de uma novela conhecida, e agora o remake da novela Éramos Seis. Sob o ponto de vista da memória institucional, e, portanto, sob o ponto de vista da memória institucional, as empresas buscam reconstruir sua história e preservar sua memória, buscando o quê? Reforçar sua identidade institucional e, portanto, sua reputação, né? E hoje, a reputação, o Paulo já falou um pouco, a reputação é um ativo essencial para uma empresa, né? Ela não é apenas um ativo do ponto de vista da imagem, mas ela é um ativo financeiro. Empresas que poluem ou que têm trabalho escravo ou que têm qualquer política considerada hoje nociva ao bem-estar social, ela tem ações nas bolsas de valores, as suas ações caem. Efetivamente, a empresa perde dinheiro. Ela também deixa de ser uma empresa desejável, né? As pessoas deixam de desejar trabalhar na empresa. Então, hoje, pensar na reputação significa você pensar na sua história passada, na sua história presente e nos seus projetos de história futuros. Também a memória institucional, ela assim, busca também legitimar a atuação empresarial diante dos mais diversos públicos, diante do seu público interno, né? E aí promovendo coesão, reforçando a ideia de pertencimento dos seus funcionários executivos e também dos seus parceiros externos, e também criar referências para o público externo, né? Visando aceitação, fidelização. Não há uma empresa que não queira que os seus clientes gostem dela. Eu quero que o meu cliente me adore, compre muito o meu produto e que goste do meu produto. E, por isso, inclusive, eu faço muitas pesquisas depois de aceitação, se o meu produto está sendo bem aceito por ele. Bom, vamos, então, finalizar com a Associação Brasileira de Memória Empresarial, que é um bebezinho, mas um bebezinho bem ousado, né? Vocês vão ver. Ela surgiu há 2 anos como associação, mas ela é resultado de uma rede de centros de memória empresarial que vem atuando desde 2010. Né? Em 2010, um grupo de empresas, Globo, Votorantim, Klabin, Bung, Petrobras, Embraer, Gol, enfim, Itaú, várias empresas brasileiras se reuniram para discutir qual o papel delas na sociedade brasileira e quais são os seus desafios. A mais recente empresa, agora, né, na Associação Brasileira de Memória Empresarial, é o Centro de Memória da Eletricidade, o nosso novo associado. E essa associação, como a Ana Paula falou, criada em 2017, ela praticamente foi um desdobramento natural dessa rede, que começou lá em 2010. Né? A necessidade de institucionalização e profissionalização levou à constituição da associação. Ela funciona em São Paulo, no bairro de Pinheiros, a sede dela é em São Paulo, ela já tem um website, eu, no final, vou passar para vocês. E quais são os seus principais objetivos? Promover o fortalecimento político-institucional dos centros de memória no Brasil. Apoiar e incentivar a adoção de políticas públicas de preservação do patrimônio material e imaterial das empresas brasileiras. Contribuir para a produção e disseminação do conhecimento dos centros de memória empresarial. Apoiar ações e projetos ligados à preservação do patrimônio empresarial, especialmente das empresas sediadas no Brasil. Desenvolver campanhas, realizar estudos e pesquisas, divulgar e distribuir informações, dados, trabalhos, documentos, entre outras atividades relacionadas à memória empresarial. E, por último, colaborar e participar de programas governamentais ou desenvolvidos por entidades privadas ou da sociedade civil que tenham afinidade com os propósitos da associação. Portanto, é um desafio para a Associação Brasileira de Memória Empresarial tornar-se um espaço de diálogo, de discussão, de produção de conhecimento e
de apresentação de propostas sobre questões como, e aqui eu trago essas questões para o público em geral, né, especialmente pensando na preservação dos acervos digitais. Qual o papel e o valor da memória empresarial, aqui entendida como memória institucional e memória organizacional, e qual o seu valor? Né? Ela tem um valor? Como a memória interpreta a história e se relaciona com o mundo empresarial? Os documentos, informações acumulados e organizados por uma empresa podem criar diferenciais competitivos? Como a memória empresarial contribui com os valores e a cultura da empresa? Como ela pode se tornar ferramenta de gestão? Como ela pode se manter permanentemente em movimento e, assim, se alinhar aos desafios da empresa? Como a memória empresarial, que tem como um dos seus alicerces as informações e o conhecimento do passado, lida com os desafios da inovação? Como os profissionais que trabalham nos centros de memória empresarial podem fazer uma curadoria inteligente de modo a contribuir para a governança da empresa? Estas, entre outras, são interrogações que se colocam como desafio para a Associação Brasileira de Memória Empresarial e, acredito, que para todos os centros de memória empresarial. Quem tiver interesse pode acessar o website da Associação Brasileira, é abme.org.br. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. A gente está aqui um pouquinho atrasado no horário, né? As falas foram muito boas, eu não quis interromper, a gente ultrapassou um pouquinho, então eu passo logo para as perguntas da plateia, para a gente poder iniciar aqui um debate entre o Paulo e Silvia. Alguma pergunta? Se não tiver, eu tenho. Você quer falar, Paulo? Queria fazer um exercício com vocês. Imagino que a maioria aqui trabalha no setor elétrico, é isso, gente? Né? Mas tem bastante gente aqui, né? Tá? Então, é o seguinte, vocês estão passando por um momento, tá, de privatização do setor, tá? Tá certo? E também vocês estão passando por um momento, falando de forma mais abrangente possível, em que algumas empresas importantes do segmento já foram no processo de aquisição por estrangeiros. Perfeito? Tá? Então, só nessa conversa, a gente já está falando aí vamos dizer, em narrativas aí que atravessam uma grande parte do século XX, entrando já pelo XXI. Né? Tá? Então, eu vou pegar algumas marcas desse setor, tá? E também de outros setores, para a gente entender essa questão da narrativa, porque uma coisa importante vocês entenderem, assim, qual que é o lugar de fala de da Silvia, o meu lugar de fala, etc. Quando eu falo assim, meu lugar de fala, eu estou olhando isso do ponto de vista da narrativa. Então, vou pegar, por exemplo, a marca CPFL. Tem alguém da CPFL aqui? Sim, já, o Augusto Rodrigues foi, claro. Companhia Paulista de Força e Luz. Tá? Então, o nome da organização é um nome que está ligado a um território. Tá? E essa questão, por exemplo, de memória, tá? Se a gente pensa no Simônides, que é considerado mitologicamente o pai da memória, o que ele dizia? Para você lembrar, você tem que fazer a ligação entre a informação e um determinado lugar, um determinado território, etc. Né? É a famosa lenda mítica lá, né, do Pólux e do Castor, por exemplo. Tá? Agora, então, veja o seguinte, na hora, por exemplo, eu acho que vai ficar mais claro quando eu falar, por exemplo, de Vale. Tá? A gente tem uma empresa, num determinado momento, que é na sua fundação, que chama Vale do Rio Doce. Tá? Vocês estão vendo assim, a ligação da marca a um determinado território. Tá? E daí, nos anos nos anos 2000, né, ela, por razões do quê? Por razões de
de ampliação da sua escala, né? Por razões acionárias, por razões de privatização, etc., ela se transforma em vale. Tá? Só que é um outro território. É um território do mercado financeiro. Tá? Isso tem implicações, o quê? Nas narrativas da organização, e essas narrativas vão organizar a ação da empresa. Tá? Na hora que a empresa ela se descola do território. Tá? Uma outra, não me alongando muito, uma outra organização chamada TAM, ela começa assim, Transportes Aéreo Marília. Tá? E quando vocês falam Transporte Aéreo Marília, o comandante Rolim, que já é mitológico, etc., tá? Ele transportava o quê? Dentro de um aviãozinho que quase caía antes de voar, o quê? Cabrito, minerador, etc., etc. Num determinado momento, ele se transforma o quê? Transportes Aéreo Meridional. Depois, Transportes Aéreo Mercosul. E hoje, provavelmente, Transportes Aéreo Mundo. Tá? Né? E hoje, o quê? Tem outros acionistas, já é uma empresa internacionalizada, etc., etc. Se a gente pensar, por exemplo, hoje, numa empresa como Embraer, também que tem uma história enorme, tem centro de memória, etc., etc., tá? Essa empresa ela acabou de ser adquirida por uma empresa chamada Boeing. Tá? Ora, vocês estão vendo os desafios quando se fala, pegando a fala da Silvia, em memória e cultura, tá? Memória e valores, memória e preservação de ritos e rituais, e etc., etc. Isso é uma conversa que não dá para falar de forma abstrata. A gente tem que fazer essa ligação com estratégia, tá? Com os movimentos de fusão, aquisição, cisão, etc., etc. Tá? Então, eu trouxe isso para a gente pensar. E pensar também, porque eu fiz uma afirmação e nós não vamos conseguir debater aqui, Silvia, tá? Não vai dar tempo. Tá? É só vocês pensarem o seguinte, que os empresários dos anos 1970, tá? No período, por exemplo, ainda da ditadura militar, tá? Eles foram varridos da história brasileira. Tá? Citar alguns só rapidamente. Ó. Cimeira Jacó, Grupo Fenícia, onde é que está? Tá? Vitor Tivita, tá? O Grupo Abril acabou, gente. Tá? Staub, né, da Gradiente. Henri Maxud, aquele que era o dono da Sharp, que eu não me lembro, não consigo lembrar. Né? Macline, tá? Macline, etc., etc. Então, a história, eu sempre penso, para encerrar, tá? Daquele quadro do Goya, né? Tá? Entende? Que Saturno devorando seus filhos. Tá? Então, a gente que trabalha, né, nós, do ponto de vista da narrativa, seja jornalista, seja escritor, seja isso, seja aquilo, os historiadores, dando rigor para a documentação nesses centros de documentação, que são fundamentais, tá, precisam hoje, tá, falar cada vez menos de história e de memória empresarial como ferramenta. Isso é muito, muito, muito estratégico. Tá? Se o setor hoje está com esses, vamos dizer, com esses reposicionamentos, ele precisa olhar a sua história e memória, porque senão talvez ele não consiga fazer esse processo. Essa marca aqui, Eletrobras, tá? Ela tá sendo impactada, ela vai ser impactada por esses processos. Tá? Não se esqueça, por exemplo, que Petrobras, há um tempo atrás, sei lá quando já, tentaram mudar para Petrobras, entendeu? Tá? Então, eu não estou aqui nem fazendo juízo de valor, só estou dizendo o seguinte. Tiraram o assento da Eletrobras. Tiraram o assento e etc. Telefônica também saiu o assento e etc. A gente precisa estar olhando essa questão de narrativa e etc. Só isso e acabou. Claro. Jorge Kremer. Sou eu. Opa. Sou o Jorge Kremer, da Memória da Eletricidade. Eu não vou me alongar, porque se eu for me alongar, Augusto, porque esse debate aqui tinha que ter acontecido ontem, né, para a gente poder se alongar, porque, inclusive, não o antagonismo, né, mas eu fiquei muito interessado quando a Silvia e o Paulo discordaram de uma coisa que eu acho a mais interessante de todas, né, que é assim, a identidade do narrador. Né. Então, por exemplo, em Nova York, eu fui no The Cloisters, que é aquele museu que tem o Metropolitan, e você tem o The Cloisters, que o Rockefeller trouxe as pedras da Europa e construiu um castelo medieval
na beira ali do Rio Hudson, e comprou o outro lado para ninguém construir, para ficar arborizado, né? Negócio fantástico, né? Então, assim, essa relação do mecenas, ou essa retribuição que o empresário dá à sociedade por ter enriquecido, né? Então, isso me lembrou muito essa dicotomia mesmo, né? Se isso é um interesse financeiro, se isso é realmente algo autêntico. Eu acho que essa discussão é interessante para você identificar os valores mais profundos da memória. Ô, Jorge, vou falar aqui porque ele tocou num ponto. Eu acho que aí tem vários aspectos, né? Tem aspectos culturais. A sociedade americana, ela é uma sociedade que tem características muito diferentes em relação à sua história, a relação com o trabalho é completamente diferente da relação do brasileiro com o trabalho. Protestante, né? Nós poderíamos aqui passar um dia inteiro discutindo isso. E é claro que no Brasil tem a cérebro história, que eu não ouço mais isso. Quando falam isso, eu tapo os ouvidos. O Brasil não tem memória. Isso é muito chato de ouvir, né? Talvez o Brasil tenha uma memória pouco valorizada, ou tenha uma memória enquadrada por discursos que não prevalecem, ou que prevalecem, né? Quer dizer, os discursos que valorizariam a memória, talvez eles agora estejam se afirmando. Mas a gente tem grupos sociais, empresas, sim, né? Pequenas, médias e grandes, do tamanho do Brasil, porque também é o seguinte, né? A economia brasileira é de um tamanho, a economia americana é do outro, a economia europeia, de vários países europeus, é outro. Então, um empresário brasileiro, quando ele se dispõe no seu budget, no seu orçamento, aqui várias pessoas talvez saibam que é isso, você tem que preparar o orçamento para o ano seguinte e você tem que definir quanto custa um centro de memória, quais são as ações que você vai desenvolver para conseguir que a empresa que está... Vou falar hoje de uma empresa brasileira. Eu estou preparando o orçamento do acervo Roberto Marinho para o ano que vem. Num Brasil que está em crise há 4 anos, pelo menos, né? E você tem que defender, com milhões de outros investimentos para produtos que vão gerar lucro imediato, você tem que defender que é importante, sim, botar dinheiro naquele centro de memória, porque ele tem um ganho nem sempre tangível, né? Mas a gente tem que mostrar onde é que está o ganho. Se a gente não consegue mostrar, o empresário pode até dar um dinheiro, mas ele não vai separar uma grande quantia para colocar no seu negócio. Por quê? Porque ele tem que sobreviver como negócio. Só por isso, né? É difícil, eu acho que existem ações, sim, talvez por isso e por 500 mil motivos você não tenha grandes projetos, museus, né? A gente fala Museu da Mídia, por que não tem um Museu da Mídia no Brasil? Era para ter, aliás. O Brasil tem, né, televisão, rádio, jornais, era para existir. Por que não tem? Será que é por falta de vontade do empresário? Essa é uma questão para a gente pensar, né? Acabou a Rádio Nacional, acabou a Rádio Tupi, acabaram várias, TV Rio, TV Record, elas acabaram. Seus acervos, muitos são recuperados pelo Arquivo Nacional. Muita coisa é recuperada. Muita coisa já se perdeu. Por que se perdeu? Será que foi só maldade? O empresário disse assim, vou jogar isso tudo fora, não quero recuperar isso não, bobagem. Não acho isso que é coisa velharia. Como já ouvi falar, cheira a naftalina. Né? Ou, talvez tenha empresários que pensam assim, ou porque também não tem dinheiro. Né? Entre recuperar uma fita de 35 milímetros com imagem e comprar disco óptico para botar uma imagem, gravar uma imagem para botar um produto no ar amanhã, o cara vai comprar um disco óptico. Estou falando isso hoje, né? Mas, se a gente for pensar lá atrás, o que aconteceu com suportes, né, de rádio, a Rádio Nacional é uma tristeza. A Rádio Nacional é uma tristeza. Assim, grandes momentos da história do Brasil foram difundidos, foram cobertos, né, foram transmitidos e a população tomou conhecimento através da Rádio Nacional. Hoje, as gerações mais jovens nem sabem o que é a Rádio Nacional. Não tem a menor ideia.
Então, eu acho que tem, sim, um país que olha para a sua história de uma forma meio ou envergonhada, ou não dando muita bola, mas tem iniciativas importantes, sim. Eu acho que o meio empresarial ela tem uma questão muito séria, porque se alguns grupos podem olhar para a história, estou falando da academia, né? Então, você pode fazer projetos de história de grupos excluídos historicamente, gays, negros, mulheres, etc. Você pode fazer projetos como esse e você defende uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Agora, o empresário, ele tem uma empresa para colocar ali o que eu tenho de dinheiro, o que eu preciso realizar e o que eu preciso lucrar. Bom, aí, no meio disso tudo, você tem milhares de ações. E hoje, sim, é importante colocar como ingrediente a questão da responsabilidade social, da sua reputação. E, portanto, eu acho que a história, a memória estão, sim, ligadas à responsabilidade social e à reputação. Aí eu acho que nós nos aproximamos. Eu acho que a gente tem uma complementariedade. Tá? Por exemplo, quando eu inicio aqui dizendo que o importante hoje é a questão da responsabilidade histórica, tá? O que eu estou dizendo? Que a responsabilidade histórica é a mãe de todas essas responsabilidades, a social, comercial, tá? Ambiental e outras, né? E procurando olhar isso numa linha do tempo mais alargada, para evitar o quê? Os marketismos, né? que acabam sendo o quê? O greenwash e outras coisas desse tipo. Né? Então, para deixar claro e para a gente fazer uma discussão em outro, um debate fraterno, né? Que a gente tem, que nós estamos trabalhando no mesmo sentido, é essa questão, assim, segmentos importantes da sociedade brasileira hoje, que atuam no Brasil, né, não tem metanarrativa. Eu falei metanarrativa, uma grande narrativa. Tá? Né? Que traz uma justificativa, né, da sua atuação. Olhando o quê? Olhando a utilidade da organização, a compatibilidade dessa organização e a transcendência. Se aquele empresário ele só vai olhar, por exemplo, os aspectos, né, esse balanço, né, entre gastos, investimentos, resultados, etc., ele não colocar hoje também, tá, necessariamente, essas questões ligadas à memória, história, isso transformado em narrativas, né, tá? E quando eu falo narrativa, é muito claro o seguinte: toda narrativa é discurso, porque toda narrativa tem intenção. Tá? Ele vai ter problemas hoje na questão da percepção dessa sociedade, né? Que está produzindo conteúdo o tempo inteiro. Né? A gente, por exemplo, que está em universidade, né? Vejam a questão, por exemplo, da perda de poder em produção de conteúdo que a gente tem hoje. Né? Quer dizer, não é só a gente que produz conteúdo sobre as nossas ideias, etc. Assim, a sociedade inteira está produzindo. Né? E circulando também. Agora, eu sempre falo, né, para encerrar, que os P's perderam poder. Tá? O presidente, o prefeito, o pai de santo, o pastor, o professor, o pesquisador, etc. Né? Em função do quê? Em função dessa sociedade que está produzindo narrativa e circulando essas narrativas. Né? Ô Paulo, deixa eu só contar essa historinha interessante. Né? Quer dizer, a CPFL foi privatizada em 97. E eu era diretor de recursos humanos, virei diretor de comunicação, graças a Deus, porque, pô, não aguentava mais demitir gente. Então, tínhamos 7.000 pessoas, não vou nem contar essa história. Bom, na diretoria de comunicação chegou o Wilson. Ele disse: Augusto, como é que nós chamamos? Companhia Paulista de Força Luz. Eu quero companhia. Nós vamos entrar em outros estados. Se nós comprarmos uma empresa, a C3E, lá no Rio Grande do Sul, como é que nós vamos dizer para eles que os paulistas estão chegando lá? Não dá. Monta um programa para mim. Quer dizer, na verdade, nós precisávamos de um projeto nacional. E foi isso que nós montamos. Não é? Aos poucos, nós fomos crescendo. Nós chegamos a ser... Hoje nós somos a segunda maior empresa. Eu não sou mais, estou mais lá. Mas a segunda distribuidora do país. A primeira é a Eletropaulo, hoje da Enel, empresa
italiana, não é? Então, para dizer que acho que vocês dois têm tantos argumentos defensáveis, né? No sentido de que Vale do Rio Doce não dava mais, porque não era mais Vale do Rio Doce. Banco Brasileiro de Descontos não dava mais. Contra o Bradesco, eu lembro, o Milton Matsumoto, que você conheceu, o nosso amigo comum, contratou uma empresa, gastou um dinheirão para transformar o Banco Brasileiro de Descontos no Bradesco. E daí? Quer dizer, quantos anos? Esse logotipo do Bradesco tem 10 anos, mais, 15 anos, não sei. O da CPFL tem quanto? 15 anos? Não é? Então, é disso que se trata, quer dizer, o tema da memória, o tema dos valores, o tema da identidade, não é? Isso veio para o proscênio. Quando você fala que o Paulo Brito, né, que vai lá e diz que sem água não há cerveja, é disso que se trata, né? Porque então, o tema da água veio, quer dizer, o tema do meio ambiente, o tema da sustentabilidade. Não é? Como manter esse tema como um tema importante para nós? É o tema da memória. Não é o tema da memória, é o tema do passado, é o tema da história. Não é? Então, eu fico muito impressionado, porque uma das especialidades nossas, está aqui o Paulo Brandi, cadê o Paulo? Que está fazendo? Nós fazemos 2, 3 livros por ano de história empresarial. Porque as empresas perceberam, agora todo mundo está fazendo isso, porque o tema institucional se voltou, como você bem disse. Quem não está olhando para a sua história e fazendo de sua história uma publicidade? Olha como nós somos. Né? Então, nós estamos agora entrando e nós estamos abrindo um projeto de história empresarial ou de aniversários empresariais para o Brasil inteiro, não só para o setor elétrico. Então, agora estamos fazendo de novo a história de Itaipu, a história de Furnas, Chef, etc. Agora vamos fazer histórias, nós somos especialistas nisso, o Paulo faz isso há 30 anos. Nós temos historiadores aqui contratados para as universidades para fazer livros, exposições, eventos de aniversário empresarial. É disso que se trata. E é isso que é história, é isso é o valor, isso é olhar para trás e dizer, olha, como o passado pode nos ajudar a enfrentar um presente, prever o futuro, enfrentar o futuro. Não é? Então, eu estou muito satisfeito. Tem alguém mais para falar aqui? A gente está com o horário avançado, não sei se alguém tem mais perguntas. Tem alguém que queria fazer uma pergunta bem rápida para a gente... Essa mesa aqui, esse debate que está encerrando o nosso evento, foi feito só para dar um gostinho de quero mais, né? A gente vai encerrar o nosso debate aqui com vontade de discutir, de continuar discutindo. Eu mesmo tinha minhas perguntas aqui, que nem vai dar tempo da gente fazer. Então, a gente vai encerrar um pouquinho. Se alguém tiver alguma única pergunta para fechar. Paulo? Espera aí só um minutinho, que está indo aí o microfone. Mais um comentário e até uma sugestão de reflexão, né? O primeiro comentário é de que nem sempre é fácil lidar com o passado, né? O Paulo, né, citou o caso da Bayer, né, da reparação que foi feita aos trabalhadores escravos, aos descendentes dos trabalhadores escravos, né, no tempo da Segunda Guerra, mas veja quanto tempo se demorou. Né? A gente sabe que a questão do nazismo, né, do rastro de Milano, ficou muito tempo e permanece muito esquecida. Né, é uma coisa que os alemães gostam de lembrar. Né? Bom, a segunda observação, mais até para a gente pensar aqui numa reflexão, se, né, existe alguma diferença, né, entre narrativa e história. Né? Na palestra do Paulo, na fala também da Silvia, né, eu ouvi muitas vezes a palavra narrativa, metanarrativa e menos história. Né? Então, na memória empresarial, entende? A gente está produzindo narrativas ou história, ou não há diferença alguma. Isso é uma questão, entende, que eu colocaria para reflexão, porque eu sei que não há tempo aqui para discussão. Obrigado.
Acho que o Paulo botou uma boa questão. Não sei se vamos dar uma palavrinha para o Paulo Nassar, então, para a Silvia, para eles fazerem algum rápido comentário para isso e a gente poder fechar a nossa roda de conversa. É Paulo também, né? Então, bom, é o seguinte, primeiro, a estratégia deles aqui foi meio diabólica nessa mesa aqui. Porque é o seguinte, nós somos convidados assim, para uma roda de conversa, tá? Hiper aberta. Na verdade, assim, eu defini o que eu ia falar, a Silvia definiu, a gente não sabia direito o que ia acontecer aqui. Tá? Então, é óbvio que a gente precisaria, vamos, de repente, ter uma conversa exatamente sobre esse tema, tá? Que é um tema que tem uma profundidade, que tem que tem que realmente aprofundar, mas é óbvio, né? Eu acho que esse é o motivo, vamos dizer, da forma como foi montada, exatamente de uma forma bem aberta, né? Que provoca, então, uma abertura incrível de questões que a gente não vai fechar aqui, né? E vamos conversar depois. Obrigado. Paulo, tem que ser muito breve, né? Então, eu vou também levantar algumas coisas, até me baseando um pouco na minha experiência no Memória Globo, em que a gente trabalha com um programa de história oral, né? E em que o CPDOC, onde você trabalhou, e que você trabalha com a memória mesmo, né? com um processo, através de técnicas mesmo, de você provocar o processo de rememoração, de lembranças, e você está provocando, você está produzindo uma narrativa. E como é que você... E hoje tem um acervo monumental, como diria, são milhares de horas gravadas, né? E como é que você pode transformar isso em história? Essa que é a questão. Porque eu acho que a narrativa, e mesmo a memória, não é igual à história. A história, também não acho que que a história tem que ser posta num pedestal e, portanto, ela é algo que, depois que você tem todas as fontes, inclusive a memória, o trabalho de memória, né, você constrói uma história. Até porque essa história está em transformação também o tempo todo. Ela depende muito da interpretação. Eu acredito numa história interpretativa. Porém, eu acho que são coisas diferentes, sim. E acho que o trabalho de história, e aí no caso da história empresarial, requer um trabalho de construção de conhecimento mesmo. Acho que tem um trabalho historiográfico, né, para você poder dizer, estou fazendo um livro sobre a história da empresa. Outra coisa é você ter um acervo, ou você ter um centro de memória, onde você reúne conteúdos, e aí você pode fazer um produto de marketing, você pode lançar um novo produto, você pode fazer uma comemoração, você pode construir um museu, você pode fazer várias coisas com as narrativas, inclusive trabalhar a sua reputação. Mas eu acho que o trabalho da história ele requer, tem uma densidade que eu acho que a gente não pode esquecer. Só que tem, enfim, ficaríamos aqui... Existem vários pensadores que discutem hoje a diferença entre memória e história, como a história e a memória interagem, elas não são instâncias estanques, etc. Gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui nosso debate. Queria agradecer muitíssimo ao Paulo Nassar, à Silvia Fiuza, pela presença, pela contribuição aqui no debate. Agradecer a todos a presença, como está lá, a nossa conversa continua, né? Então tem nossas redes sociais aí, a gente vai dar prosseguimento ao nosso Preserva-me aí, como, né, o Fábio já anunciou. Então, muito obrigada a todos.